Opa, já começou? Bom, na verdade, eu estava aqui lendo uma coisa interessante no livro que eu ganhei do Ricardo Andreucci. Porque a Constituição fala o seguinte, pessoal, fala assim, ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E eu disse ao professor Andreucci, então, tecnicamente, um civilmente identificado, quem é você? Eu entrego o meu documento ao delegado, eu não vou ser obrigado a me identificar de forma papilar, por exemplo, papiloscópica. Porém, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ora, será que então existe a lei que me obriga a identificar criminalmente? Pois é, a lei 12.037 de 2009, ó, tá aqui, ó, nesse livro bacana de legislação penal especial do Ricardo Andreucci, da editora Saraiva, ele vai bater um papo com vocês sobre essa lei. Senhores, então, portanto, eu não tenho dúvida, pega a pipoca porque lá vem aula. Aprendi mais essa com o mestre Ricardo Andreucci. Professor, muito obrigado e, por favor, vê se sorteia uns livros desses para os alunos, ou pelo menos, depois que o aluno comprar o livro, o senhor vê se autografa, porque vale a pena. Gente, valeu e vamos para a aula. Aprendi mais essa. Olá, pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci. Nós vamos hoje começar a falar um pouquinho mais sobre determinadas leis esparsas. Eu quero agradecer as palavras do professor Alessandro, querido amigo, não é? E aproveitar a deixa que ele me deu aí da gente divulgar a nossa obra Legislação Penal Especial, né, pessoal? Eu, como vocês já sabem de outras aulas anteriores, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há mais de 27 anos. Eu sou professor universitário, sou pós-graduado em Direito, sou mestre, doutor e pós-doutor e também tenho a oportunidade de lecionar aqui no NEAF já há bastante tempo, em outros cursos. Aí estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as leis especiais, né, pessoal? Então, na verdade, quando a gente fala em leis especiais, leis extravagantes, não é? Por que a gente lançou essa obra, Legislação Penal Especial, da qual, né, a gente tem um orgulho muito grande, porque é uma das mais completas hoje do Brasil, tem 47 leis comentadas, né, pessoal? E, na verdade, o que é a legislação penal especial? A legislação penal especial nada mais é do que uma lei extravagante, são aquelas leis que estão fora do Código Penal. Então, você sabe, nós temos o Código Penal, parte geral, parte especial, e nós temos as leis que estão fora do Código Penal. Então, nós temos lá o Código de Trânsito Brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei do Preconceito e da Discriminação, nós temos N leis. E hoje nós vamos entrar em uma delas, que é a Lei da Identificação Criminal, que é muito importante para você que vai prestar um concurso público na área jurídica, para você que vai prestar um exame de ordem, não é? Para você que é estudante, para você que é profissional, para você que é policial. Então, para todas as áreas, essa lei é muito interessante, porque ela diz respeito, e para você que é cidadão também, se você fala assim, eu estou vendo essa aula, professor, mas eu não sou nada da área jurídica, tá? Eu sou um cidadão e quero saber dos meus direitos, a polícia pode me identificar criminalmente? Como é que funciona isso? Eu tenho que pôr meu dedo ali, né? Famoso tocar o piano, eles podem tirar foto minha, quando é que eu tenho que apresentar um documento atualizado, eu sou obrigado a me identificar criminalmente, não é? E aí nós temos uma lei que cuida disso. Essa lei, pessoal, você está vendo aí, a 12.037, ela é de 2009, tá? Ela é uma lei que nós falamos, é relativamente recente, e havia uma lei anterior, que era a 1054, e essa lei 1054, né, você aprofundando depois os estudos aí no nosso livro, ela era do ano 2000, e a lei 1054, ela vinha regulamentar um dispositivo da Constituição Federal. Então, se você pegar a Constituição Federal, e se você pegar lá no artigo 5º, tá, no inciso 58, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 58, ele diz assim, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado
não será submetido à identificação criminal. Isso na Constituição Federal gerou uma discussão muito grande. Por quê? O civilmente identificado não é submetido à identificação criminal. Então, na verdade, se eu tenho uma carteira de identidade, eu sou civilmente identificado. Então, eu não precisaria passar por uma identificação criminal, tá certo? Bom, então quer dizer o seguinte, eu chego na delegacia, cometi um delito, o delegado vai me indiciar, ele vai pegar lá a minha identidade, minha identificação datiloscópica, ou eu fui preso em flagrante, e aí eu digo, não vou pôr os meus dedos aí, não vou sujar os dedos para fazer a identificação datiloscópica, justamente porque eu já sou identificado civilmente. E aí você mostra a sua carteira de identidade. Bom, em tese, pela Constituição, o delegado não poderia te indiciar, porque você já é identificado, quer dizer, ele pode até te indiciar, mas ele não vai fazer a identificação criminal, justamente porque você é identificado civilmente. Só que não esqueça que a própria Constituição fala, salvo nas hipóteses previstas em lei. E é justamente o papel da Lei 12.037, que nós vamos analisar hoje, que é te mostrar quando é que você pode ser identificado, tá? Eu só quero ler antes para você aqui, só para você ter uma ideia, porque eu tive o cuidado de pegar cada termo da lei, fazer uma análise bem legal. Então, o que é uma identificação criminal, né? Então, eu ponho aqui, identificação criminal pode ser definida como o registro, a guarda e recuperação de todos os dados e informações necessários para se estabelecer a identidade de um acusado. E olha, pessoal, hoje em dia, em 2012, né, já faz algum tempinho também, nós tivemos uma lei, a 12.654, que ela previu a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal. Então nós iremos pegar o perfil genético do bandido e armazená-lo em um banco de dados de perfil genético. Já está em vigor esta lei já há muito tempo. Tá? Ela é polêmica, eu até coloco aqui no meu livro, porque é a questão de perfil genético em banco de dados, né? E é muito interessante, eu gostaria que você desse depois uma lidinha nessa lei do perfil genético. Nós vamos mencioná-la aqui, vamos para a análise da nossa lei, não é sem maiores delongas, tá? Eu vou pôr então aí para você e me acompanhe no artigo 1º. O artigo 1º dessa lei diz o seguinte, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. Então, reproduziu o dispositivo constitucional que eu acabei de ler para você. Tá? A identificação civil, diz ele, é atestada por qualquer dos seguintes documentos. Então, o que me identifica civilmente que dispensaria uma identificação criminal? Ele diz, primeiro, a carteira de identidade, segundo, a carteira de trabalho, terceiro, a carteira profissional, o passaporte, a carteira de identificação funcional, outro documento público que permita a identificação do indiciado, outro documento público. Ah, mas eu tenho uma carteirinha da minha escola. Não serve. A não ser que seja uma escola pública e aquilo vale como documento público, tá? Senão não há possibilidade disso valer como identificação. Então, carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional ou outro documento público que permita a identificação do indiciado. Parágrafo único, para as finalidades desta lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identidade militar, tá? As identificações militares. Bacana, tranquilo, tá bom? E aí ele diz, embora apresentando o documento de identificação, poderá ocorrer a identificação criminal. Bom, aí nos interessa. Bom, eu mostrei a minha identidade lá para o delegado, mas ele mesmo assim quer me identificar criminalmente. É possível? Você já viu que, em regra, não seria possível, porque a Constituição fala, e essa própria lei, que quem for identificado civilmente não pode ser identificado criminalmente. Só que o artigo 3º diz, embora apresentando documento de identificação, poderá ocorrer a identificação criminal quando? Então, vamos lá. Primeiro, quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Segundo, quando o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Cabalmente, ou seja, de maneira cabal, de maneira efetiva. Terceiro, quando o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Isso é muito comum. Já peguei vários inquéritos e processos em que o criminoso é surpreendido pela polícia, ele tem duas identidades, uma com cada nome, a foto é a mesma, mas nomes diferentes, datas de nascimento, identificação, tá? Então aí tem que identificar criminalmente. Quarto, a identificação criminal, quando a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, então é determinado pelo juiz, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, delegado, ou do Ministério Público, promotor, ou da defesa, tá?
Quinto, quando constar de registros policiais, o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Então, aquele sujeito tem vários nomes. Então, como é que nós vamos saber se essa identidade que ele está apresentando, ou esse documento de identificação civil, é verdadeiro? Sexto, quando o estado de conservação ou a distância temporal ou a localidade da expedição do documento apresentado impossibilita a completa identificação dos caracteres essenciais. Então você deve ter aquela sua primeira identidade que você tirou, né? Sua primeira carteira de identidade que você estava com carinha de criança, não é? Então todos nós temos, e você guarda. Então você tem que ter um documento atual. Naquela cara, pô, mas está parecidinho comigo, mas não dá para te identificar do jeito que você é hoje. Tá bom? Então aí, pelo estado de conservação ou uma distância temporal, a autoridade policial, mesmo apresentado o documento de identificação civil, ela pode te identificar criminalmente, tá bom? E aí o parágrafo único vem: as cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Então qualquer documento que ele apresentou, ainda que insuficiente, tira a cópia, anexa no inquérito ou no processo, tá? Artigo 4º, quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado. Claro. Por quê? Porque aí chama a imprensa, né? Aí vem faz aquela pantomima toda, a imprensa vai fotografar a hora que o sujeito sujou o dedo, pôs lá. Por que suja o dedo? Por causa da identificação datiloscópica, né, pessoal? Aqui nós temos as papilas, né? Das pontas dos nossos dedos, né? E as papilas dérmicas, elas têm um sistema todo de identificação que foi criado por Juan Vucetich, um argentino, não é? Juan Vucetich, ele criou o sistema Vucetich, que é o sistema de identificação decadactilar. Tá? Então, esse sistema é o que se usa hoje em dia. E aí uma hora você se aprofunda melhor, né? Se eu tivesse mais tempo aqui, eu ia te dar uma aula sobre a identificação datiloscópica, mas agora nós não temos tempo, tá bom? Artigo 5º, a identificação criminal incluirá o processo datiloscópico, ali, o sistema Vucetich, e o fotográfico, eu tive uma fotinho do sujeito ali, tá? Que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial ou outra forma de investigação. Ah, tiraram foto de mim na delegacia. Pode, está aí na lei, tá bom? Parágrafo único. Na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção de perfil genético. Ah, mas professor, eu esqueci o que é o 4º do artigo 3º. Ah lá, o inciso 4º é quando a identificação criminal for essencial às investigações. E aí como é que faz, hein, pessoal? Como é que tira esse perfil? É sangue, é cabelo, é pele, é saliva? Isso aí é complicado, viu? Ah, mas eu sou obrigado a dar o fio de cabelo, eu sou obrigado a dar minha saliva, eu sou obrigado a dar meu sangue, não preciso fazer prova contra mim mesmo. Então, há uma discussão que eu entro até aqui na nossa obra, né? Há uma discussão que eu entro aqui no livro, onde eu digo, olha, isso é de uma constitucionalidade controversa. Porque vai ter o banco de dados, você vê o artigo 5º, letra A, os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em bancos de dados de perfil genético, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. Sim, mas como é que eles vão obter o meu perfil genético? É meu sangue? Eu não sou obrigado a tirar meu sangue. Ainda mais para que o meu perfil genético como criminoso fique num banco de dados. Aí amanhã pegou, por exemplo, então veja que interessante é isso. Isso vai ficar que nem filme americano, né? Aqueles filmes que a gente vê, séries americanas. Por quê? Porque aí a moça foi estuprada, não sabe quem é o estuprador, mas colheu ali o resto de esperma que ficou na vagina dela, eu já tenho o material genético. Aí eu jogo no banco de dados, sai a cara do sujeito ali. Você entendeu? Então eu já sei que foi ele o estuprador com 100% de certeza. Então vejo que é interessantíssimo isso, né? E aí os parágrafos todos do artigo 5º, ele fala que as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto a determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma e dados genéticos. É para que depois não diga assim, olha, a maioria dos criminosos é dessa raça, a maioria dos criminosos é dessa cor, é para evitar esse tipo de preconceito, tá? Parágrafo 2º, os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, sim, precisa, né? Respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover a sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei, ou em decisão judicial.
Parágrafo 3º, as informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial, firmado por perito oficial devidamente habilitado. Então veja que a evolução aqui agora com o perfil genético, né? E aí, artigo 6º, é vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou informações não destinadas ao juízo criminal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por quê? Porque antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ele tem a seu favor o princípio da presunção de inocência que está na Constituição Federal. Então, não se pode mencionar isso numa folha de antecedentes, tá? E no caso do não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ou do caso de sua rejeição pelo magistrado, ou no caso de absolvição do processado, é facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito ou o trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou do processo, desde que apresente provas da sua identificação civil. Então ele pode falar, não quero minha foto nesse processo. Ah, mas está arquivado, não quero minha foto nesse processo. Me dá minha foto de volta e deixa uma cópia, por exemplo, da carteira de identidade. Tranquilo, sossegado, tá? E aí ele diz, artigo 7º, letra A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no término do prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito. Isso só vai sair, só vai tirar o perfil genético do banco de dados quando prescrever o crime. E a identificação do perfil genético será armazenada em bancos de dados sigiloso, conforme o regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. A lei entra em vigor na data de sua publicação, entrou em vigor no ano 2000, tá bom? E aí já foi criado, então, esse banco de dados de perfil genético. Você quer mais informações? Você quer estudar mais sobre isso? Você quer saber mais sobre isso? Então, nós temos aqui na nossa obra Legislação Penal Especial, da editora Saraiva, edição 2015, super recente, super atualizada. Tá bom, pessoal? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que você tenha aprendido também mais isso, né? Mais essa lição, mais essa aula que a gente dá, essa breve aula que a gente dá. E eu volto em outra oportunidade com mais legislações comentadas.